CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia e feliz aniversário! Obrigado, Fernando. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da CBN. Vocês sabiam que hoje é aniversário do Sudré, meninas? É. Tá vendo? Você devia usar tag pra lembrar dos aniversários, tá? Se tivesse, eu usaria. Ele esconde. Aí, Sudré, você merece muitas alegrias e felicidades, viu? Amém. Obrigado, Fernando. Obrigado. Ó, tua enquete tá dando o que falar aqui, porque hoje a gente sextou, né, perguntando o que as pessoas costumam esquecer. E se essa tag, que você vai explicar já o funcionamento dela, ela funciona ou não funciona para as coisas da vida, né? Eu tenho perdido de vez em quando, Gilberto, meu celular e a minha paciência. Pro celular dá para ter uma tag, não dá? É, a paciência é mais difícil. É mais difícil. A Patrícia perde o quê? Então, pouca coisa, Fernanda, né? O virginiano, ele é muito organizado por natureza. Ela não perde nada, já me pega no pé. Mas eu confesso que às vezes tem um molho de chaves que eu uso só de vez em quando. Esse de vez em quando eu esqueço onde é que eu coloquei. E a Bia? A carteira, Fernanda. A carteira. Nunca sei qual bolsa tá a carteira. Aí eu preciso vasculhar todas elas dentro do armário para achar a bendita. Tá vendo? E os nossos ouvintes estão participando da enquete. Vamos dar uma parcial para o Gilberto ouvir? Vamos, a gente está perguntando lá nas redes sociais. Se você usa a tag para aquela chave sumida, para o seu cãozinho, gatinho, seu pet, fujão, na mala de viagem, ou se você não usa a tag porque, sei lá, tem medo de invadirem sua privacidade, rastrearem também a sua mala, o seu objeto, enfim. Por incrível que pareça, no Twitter ninguém votou na chave e no pet. Nós temos 85,7% dos votos na mala de viagem, que o pessoal usa lá, e 14,3% dos votos, Gilberto e Fernanda, falando que não querem usar a tag por meio de invasão de privacidade. E aí, e no Instagram? Esse medo prevalece, viu, Fernanda? Aqui no Instagram, a maior parte dos votos é para a opção não, quero privacidade. Logo em seguida, vem quem usa a tag pro pet fujão, depois para a chave. Por enquanto, ninguém com a mala de viagem com a tagzinha. Pois é, Gilberto, você usa a tag? É Eu tracker, uso né? pra mala, Você viu? usa a palavra tracker. Eu uso para mala o tracker, o tag de localização, o trackers, né? Aham. Eu uso para mala. Normalmente, quando viajo, eu coloco lá dentro da mala lá para saber, pelo menos saber se a mala chegou no destino onde eu estou, né? Pelo menos, né? Para isso. E se ela foi extraviada, por exemplo, você consegue também ajudar até a companhia aérea, né? Exatamente. Fala, não chegou no aeroporto de destino, não, tá? Em outro aeroporto, em outro local, né? Para isso. E aí realmente é bastante útil também. Eu vi algumas mães e pais que colocam dentro do sapato do filho. Tem umas palmilhas que você consegue encaixar uma tag dentro do sapato, do tênis, da Eu já vi criança. também, Gilberto. Colocar, por exemplo, na mochila, né, ou costurar dentro de um casaco, por exemplo, né, para localizar a criança também. É uma ideia interessante também disso. E tem na mochilinha da escola, tem várias estratégias de você aumentar o monitoramento, né? Isso. Né? E isso aí, de fato, é invasão de privacidade? Sim, na verdade, assim, os softwares são bem planejados, né, para as coisas. Então você tem uma certa segurança, porque na verdade você vai cadastrar aquele tag só no seu aplicativo, né? Então, basicamente, eu pelo menos não vi nenhum tipo de vazamento de dados ainda relativos à localização dos tags, né, que tem, né, tem vários da Apple, tem da Samsung, tem de outras marcas também. Aparentemente os aplicativos são bem seguros, né? Pelo menos até agora eu não vi nenhum tipo de situação dessa natureza. Você pode, inclusive, dar autorização a que um terceiro acompanhe também as suas tags, né? Mas aí você voluntariamente foi lá e habilitou essa função para um terceiro, né? Senão fica só dentro do seu celular mesmo, naquela localização. E eles dão a localização exata, eles funcionam como? É GPS? Então, existem dois tipos de tags, né? Tem uma tag que é via Bluetooth e tem uma tag que é baseada em GPS. Basicamente, a ideia é que
na localização por Bluetooth, você tem que ter outros aparelhos próximos, né? Então, eu comprei, por exemplo, uma tag da Samsung. Essa tag da Samsung, por exemplo, né? Aparelhos da Samsung que estão próximos a ele, né? Vão captar esse sinal, é um sinal de Bluetooth muito fraco, então tem que estar bem próximo. E esses aparelhos da Samsung vão enviar para uma central a localização daquele tag. E aí o seu aplicativo vai consultar aquela tag, ou na verdade aquele servidor, né, na nuvem, para fazer a localização daquela tag em si. Então, ou seja, no localizador por Bluetooth, ele tem que ter outros celulares próximos para que ele tenha a localização exata do que ele tem. Ele tem algumas vantagens, né? Quer dizer, o alcance, né, depende da proximidade de um smartphone, normalmente tem um preço mais barato. Como ele tem uma emissão de energia muito pequena, a bateria pode durar muitos anos, inclusive, né? É bem compacto, do tamanho de uma moeda, normalmente, né? E então, ou seja, essa é uma questão. E se ele está longe de algum celular, esse dispositivo de GPS, de Bluetooth, ele vai registrar a última localização que ele teve, né? Então, esse é o primeiro tipo de tag, né? Aqueles tags bem pequenos, bem baratos, né? Que a gente encontra por aí. Existe outro tipo de localizador, que é o localizador que usa o GPS. Então, nesse caso, é um dispositivo autônomo. Ele não precisa de ter nenhum tipo de celular próximo. Ele mesmo captura o sinal do GPS e ele mesmo informa através de uma rede 3G, 4G ou 5G, ele mesmo informa para a central aonde ele está, né? Então, ou seja, nesse caso, o localizador de GPS, ele não precisa de ter um celular próximo. Isso é muito utilizado, inclusive, em automóveis, né? Você colocar aquele dispositivo de localização de GPS, rastreador de GPS, né, no carro, no automóvel para isso. Ele não precisa de celulares próximos para funcionar. Esses dispositivos de GPS, normalmente ele é bem mais caro, né? Pode exigir algum tipo de mensalidade para você usar esse servidor na nuvem, onde ele vai mandar as informações. Ele funciona em qualquer lugar que tenha cobertura de satélite, ou seja, dentro de um lugar aberto, ou pelo menos de uma rua, não dentro de um estacionamento subterrâneo, ele talvez não vá funcionar, né, nesse caso. A bateria, como ele é um dispositivo autônomo, a bateria dura apenas alguns dias, precisa de recarregar frequentemente, né? Ele é bem maior do que um tag de Bluetooth, por exemplo, bem maior mesmo. Então, ou seja, é uma outra aplicação. Então, se você quer localizar um dispositivo pequeno, né, um pet, uma mala, por exemplo, uma chave do carro, os tags de Bluetooth são mais indicados nesse caso. Se você quer agora localizar um dispositivo maior, tipo um caminhão, um automóvel, né, que tem até a alimentação da própria bateria do automóvel para isso, você utilizaria um localizador de GPS que você não depende de ninguém, nenhum telefone próximo para fazer essa ligação. Entendido. Olha só, tem alguns ouvintes já compartilhando as suas experiências. Deixa eu chegar aqui no Felipe. Felipe, olha que legal. As pessoas estão muito usando as tags nas bikes elétricas. Interessante. Não é? Lá. Vai localizar. Bicicleta também, a própria bicicleta, você tem como esconder a tag na bicicleta em si, né? Como uma bicicleta comum, você consegue localizar onde ficou, onde está, se alguém, infelizmente, roubou a bicicleta, né? E tem a participação aqui do Lucas, falando exatamente da utilização no veículo. Ele pergunta qual o tempo de duração de uma bateria dessa e qual o melhor, o que funciona para o Android ou para o iOS? O Android OS tem basicamente a mesmo alcance e funcionalidade, não faz diferença nenhuma de um do outro, pelo menos que eu tenho acompanhado nas questões, né? Tem uma comparação, não tem nenhuma diferença entre Android e iOS, só que o Android vai precisar de telefones Android próximos, né? E o iOS telefones da Apple próximo, como são aparelhos muito populares, né? Acredito que você está num lugar mais populoso, não vai ter problema de você não ter sinal ou ter um telefone próximo daquele padrão ou daquela fabricante que você escolheu. Em relação ao localizador de GPS, ele vai funcionar por bastante tempo, porque ele vai ser alimentado, no caso do carro, pela bateria do carro, né? Ele consome pouco, né? Então ele pode ser alimentado pela bateria do carro, ele vai durar, eu diria que vários dias, né? Ou pelo menos até semanas, né? Nesse caso, usando na bateria do carro, né? Para isso. Entendido. Nossa, temos outras perguntas aqui que não são de tag. Você quer finalizar o tag para a gente passar para os outros assuntos? Não, podemos já falar com os outros assuntos já. Tá bom. Patrícia está conversando aqui com vários dos nossos ouvintes. Que bonitinho. Ó, tem a Alessandra, ela mandou o brochinho que ela usa
para esconder a tag. É um brochinho que ela Legal. coloca na roupinha da criança, você pode colocar na mochilinha, né? Com aquele alfinete de segurança, né? Isso. Isso, exatamente. Eu já tinha visto esse também, né, vendendo. Lá é interessante você colocar por dentro da roupa da criança, né? E ele fica como acompanhar onde a criança está. Vamos lá, Paty? Vamos lá, Gilberto. Parabéns, viu, Gilberto? Vários dos Obrigado. nossos ouvintes também te desejando parabéns nesse dia. E o Emerson está aqui te fazendo uma pergunta sobre configuração de fábrica. Vamos ouvir. Fernanda Queiroz, bom dia. Aqui é o Emerson de Viana, no Espírito Santo. Eu estou querendo fazer uma configuração de fábrica. Eu perco tudo, os grupos, se eu não salvar. E aí, Gilberto? Então, se você não salvar, né, realmente você vai perder, você não vai estar descadastrado dos grupos, você vai perder as conversas dos grupos em si. Quando você fizer a configuração de fábrica e reinstalar o WhatsApp no mesmo número de telefone que você tinha anteriormente, os grupos vão estar, você vai continuar inscrito nos grupos, só que as mensagens anteriores e mídias, né, fotos, vídeos e áudios anteriores vão ser perdidos nesse caso. Para isso, o que você precisa, né, se você não quer perder essa questão, é fazer um backup na nuvem das informações do WhatsApp. E aí, quando você fizer a configuração de fábrica, né, um reset para a configuração de fábrica, e reinstalar o WhatsApp, tem que ser no mesmo número de telefone e cadastrar no telefone o mesmo e-mail que você cadastrou anteriormente no telefone. O próprio WhatsApp vai reconhecer que existe um backup do WhatsApp na nuvem, vai baixar todas as conversas de novo para o seu celular, então você não vai perder. Então, se fizer o backup, não perde nada. Se não fizer o backup, vai perder as conversas, mas os grupos você continua cadastrado nos grupos. Agora, só reforçando pro ouvinte, é que configuração de fábrica, o que está no aparelho zera tudo, né, Gilberto? Exatamente. Se tudo que tem fotos, vídeos, textos, imagens, tudo volta, o aparelho volta a como você tirou ele da caixa, né? Zerado, né, para isso. Inclusive vai ter que fazer toda aquela configuração inicial, de dizer qual é o seu e-mail, né, para você instalar os aplicativos iniciais que você normalmente utiliza. Então o aparelho volta para a configuração exatamente como ele veio da fábrica. Tem mais ouvintes aqui conosco também, Gilberto, sobre outros assuntos. O Jota está te mandando parabéns também, dizendo perguntando como é que ele faz para acessar o SMS, as mensagens de torpedo, né, que são enviadas para ele, porque ele diz que não consegue visualizar nenhuma. Normalmente ou aparece na mensagem de alertas, né, que você tem no telefone, ou tem um aplicativo, né, normalmente nativo do aparelho, chamado mensagens, né, e depende do aparelho, depende da versão que ele recebe as mensagens SMS. Alguns aparelhos, inclusive, têm um aplicativo já nativo disso, que recebe as mensagens. Então, ou seja, basicamente essa questão, ou seja, é uma função nativa do aparelho. O Rony Cleide disse que usa o rastreador, voltando aqui, né, a tema do rastreador, para moto dele. O outro disse que usa para bike, né? Para moto também, Gilberto. Legal. É bem interessante também. Na bike, ele pode usar um rastreador, uma tag de Bluetooth, né? Ou uma tag de GPS também, porque tem a bateria da moto, né? Vai ter vários dias aí de autonomia desse localizador de GPS. Tem um ouvinte lá no YouTube dizendo que o celular dele está apitando e indicando que ele precisa de fazer uma faxina. Normalmente isso aí seria um vírus ou algum tipo de malware instalado. Dá uma olhada exatamente quem é que está fazendo essa mensagem, quem está gerando essa mensagem. Eu não faria nenhum tipo de faxina ou não clicaria em nada que essa mensagem está aparecendo. Isso aí normalmente não aparece, né? Não aparece naturalmente. O que aparece algumas vezes é a atualização do sistema operacional, mas é uma mensagem da própria fabricante, né, que aparece essa mensagem. Mensagem do tipo assim, você foi identificado um vírus, clique aqui para remover o vírus, ou mesmo de limpeza. Normalmente isso é golpe. Foi a pergunta do Cirlei.
ou da Cirlei, né? Eu não consigo ver a fotinho dele para saber se é ele ou ela, mas enfim. Cirlei enviou isso pra gente na quarta. De toda vez que ele tá vendo um aplicativo, aparece essa propagandazinha, né? De baixar, é preciso limpar sua memória, enfim. Então, Isso. não é uma estratégia legal. Não, essa é legal. Eu que recomendo que se ele não tem, instale um antivírus no celular dele e que ele vá no navegador ou nos navegadores que ele utiliza no celular e limpe o cache. Tem uma função lá na parte de configurações, limpar o cache. Vai limpar toda a parte de navegação do navegador, aí que seja Firefox ou Chrome, que ele utiliza no celular. Ok. Juscelino, eu te pedi um bom antivírus para desktop celular. Então, o bom antivírus é o Kaspersky ou o Bitdefender, né? Ou seja, são os dois que eu recomendaria para celular ou para computador. Uhum. É o melhor? A pergunta é do João. Então, é difícil falar melhor, né? Ou seja, os antivírus são assim, tem um dia uma semana que um está na frente que o outro e tal, mas esses dois são bastante bons, né? Eu diria que não tem problema. Agora, lembrando que o antivírus não é mágico, então, ou seja, você tem que continuar mesmo tendo antivírus, tem que ter um cuidado onde você clica, qual é o tipo de documento que você abre no seu computador ou no seu celular. Uhum. A Sandra pergunta se dividir o Google Fotos com mais de uma pessoa é seguro. Então, relativamente sim, porque ele tem toda a parte de armazenamento criptografado e ele tem um tráfego criptografado também. O que você tem que observar é com quem você compartilha essas fotos. Por quê? Pode ser que a foto, esse perfil que você compartilhou as suas fotos dentro do Google Fotos, ele pode ter a conta dele invadida, o acesso por terceiros. E aí você pode ter um problema de vazamento dessas fotos indevidamente. Isso. E todas as sextas-feiras, além dos assuntos que viralizaram na semana, o Gilberto vai contar também um fato, né, histórico que marcou a história da tecnologia, não é mesmo? Exatamente, Fernanda. Em fevereiro, né, vamos falar aqui do MSX, um microcomputador que fez grande sucesso aqui no Brasil, e ele foi lançado em fevereiro de 1986 pela Philips, lançava a versão do MSX 2.0. Inclusive, nossos ouvintes aí, quem já teve um MSX, eu tive já um MSX 2.0, era um computador bem interessante, né? Fez muito sucesso aqui no Brasil. A Gradiente tinha uma versão dele aqui também no Brasil. E aí, né, ele teve uma boa aceitação no Japão, alguns países na Europa, inclusive no Brasil também. Então, ou seja, logo depois o MSX foi suplantado por outros computadores mais modernos, como o Amiga da Commodore e os PCs também. Mas foi um computador lançado em fevereiro de 1986 que fez grande sucesso no mundo todo. É isso. Vamos então para os destaques que marcaram a semana? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernando. Vamos começar aqui falando do WhatsApp. O WhatsApp está preparando uma opção para proteger contas com senha alfanumérica. Então, além de você ter aquele PIN, né, de autenticação de 2 fatores, né, você ainda vai ter uma possibilidade, né, de definir uma senha. E aí, quando você tentar entrar no WhatsApp, você vai ter que digitar essa senha também, que é uma coisa bem interessante. Muitas pessoas ficam preocupadas com alguém ter acesso ao seu celular e ter acesso às contas do WhatsApp também. Então, é uma proteção interessante. Ainda não tem uma previsão exata de quando vai ser lançado, né? Mas já tem nas versões beta já do WhatsApp essa função em teste para isso. Outra notícia dessa semana que me chamou a atenção foi que a busca do Google vai ficar um pouco diferente, né? A forma como ele exibe os links dentro da parte de busca, né? Agora ele vai ter também, naquele conteúdo de resposta gerada por inteligência artificial, ela vai ter também acesso a vários links ali dentro do próprio pesquisa de IA. Né? Então, ou seja, além da pesquisa normal do Google, aquele resposta que ele dá baseado na parte de IA, ele vai ter também vai aparecer automaticamente um pop-up na tela, né, com os grupos de links que ele está sugerindo para você também através da inteligência artificial. Né? E por último, a notícia que também me chamou a atenção, uma pesquisa que foi feita agora nesse mês de janeiro, revelou que 80% das empresas que utilizaram tecnologias de IA não viram ganho de produtividade. Olha só que interessante isso, né? Assim, mesmo assim, as empresas continuam otimistas no uso da IA, né, nos seus processos internos em relação a isso. Mas pelo menos até agora, o feedback dessa pesquisa é que 80% das empresas ainda não viram realmente aquele
boom, aquele impacto, né, da IA dentro da produtividade das empresas em relação a isso. Então, uma questão interessante, a pesquisa foi feita com mais de 6 mil executivos de empresas de vários setores dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Austrália, né? E é a gente ficar atento a isso, né? Porque assim, a IA nos ajuda bastante, mas a gente tem essa questão também de produtividade. É isso, Gilberto. Olha, aproveite muito seu dia. Feliz aniversário mais uma vez, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelos votos aí de felicidades. Um excelente final de semana para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até lá.